seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Marina Duarte e eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje uma leitura coletiva com o tarô. É uma energia atemporal, né? Então isso significa que pode fazer sentido a partir do momento que você assistir o vídeo, que você se conectar com essa energia. Eu estou retomando as produções de conteúdo aqui desse canal, então vocês podem esperar aí por previsões mensais, previsões semanais e energias atemporais, assim como é este vídeo aqui. Então, eu vou estar trazendo aqui 3 opções, 3 mensagens, 3 leituras. Você pause o vídeo, se conecte com uma das opções e assista a mensagem. Você pode escolher uma opção, você pode escolher mais de uma, ou ficar à vontade para assistir o vídeo do começo ao fim e pegar aquilo que fizer mais sentido para você. Lembrando que é uma energia coletiva, então estou falando com muitas pessoas, filtre a mensagem, adapte a energia ao seu contexto, à sua situação de vida, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira opção, então, aqui é a pedra ametista, conexão espiritual, pedra ametista. A segunda opção é a pedra água marinha, calma e comunicação, pedra água marinha, calma e comunicação. E a terceira opção é a pedra obsidiana, para cura profunda, obsidiana, terceira opção. Então, escolha uma dessas opções, pedra ametista, água marinha ou obsidiana. Vamos então para a leitura. Para quem se conectou aqui, a minutagem vai estar na descrição do vídeo, tá? Para quem se conectou aqui com a pedra ametista, vamos lá então. Vou fazer 3 perguntas aqui para as cartas. Como está a energia do momento de vocês? Então, qual que é a jornada de vida que vocês estão atravessando? O que vocês precisam saber sobre este momento e um conselho aqui final. Então, vamos lá, começando aqui. Como está o campo de energia das pessoas que se conectaram aqui com a pedra ametista? Como está o campo de energia aqui das pessoas deste primeiro grupo? Qual é a jornada de vida que este grupo está vivendo, atravessando neste momento? Tá. Bom, o que ele me mostra aqui, tá? É um grupo de pessoas que estão talvez aprendendo a caminhar com um pouco mais de leveza na vida, né? Então aqui a gente começa com um 9 de espadas, um 8 de copas e um 8 de espadas, né? Trazendo aqui um período, né, que vocês podem ter atravessado aí na vida, na energia de vocês, aonde psiquicamente, né, vocês estavam sobrecarregados. Isso pode significar que uma mente muito atribulada, interferências psíquicas, né, que podiam estar te deixando, a sensação que eu tenho aqui é presos em vocês mesmos, né? E por outra parte, a gente tem aqui, né, o 9 de ouros, o pajem de ouros e o rei de ouros. Então, assim, são pessoas que têm grandes objetivos, grandes propósitos, grandes projetos a serem materializados, porém, com alguma questão psíquica ou psicológica que podia estar fazendo com que vocês não conseguissem ter força suficiente, aterramento suficiente para trabalhar, para executar, para manifestar, né? Porque
um dos mistérios da manifestação, né, é o trabalho, né? Muita gente fala assim, é só fazer, né? E muitas pessoas que têm uma sensibilidade extrema, né, que têm uma sensibilidade muito grande com relação ao plano espiritual, com relação a ter uma mente muito sensível, podem se pegar tendo essa dificuldade, né, de conseguir se aterrar, de conseguir, às vezes, executar coisas básicas, seja por passar muito tempo na cabeça, né, seja por passar por acabar ficando preso, né, dentro desses processos internos. Então, assim, eu ouvi uma frase esses dias, né, que era assim: se você é uma pessoa que pensa demais, se você é uma pessoa que tem uma mente muito agitada, você deveria ser uma pessoa que cria demais, que se expressa demais, que manifesta demais. Então, se você é uma pessoa, se identifica como uma pessoa que tem uma mente muito acelerada, que pensa demais, que reflete demais, sobre os processos, né, o que tem uma sensibilidade muito grande, e você não está criando, você não está trabalhando nos seus projetos, nas suas ideias, você não está se expressando, você está bloqueando a sua energia. E isso adoece, né? Isso traz doenças, geralmente de cunho psicológico, de cunho mental, né? Então, 9 de espadas, o 8 de espadas, o 8 de copas, a gente tem aqui pessoas com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade, com sintomas de perturbações psíquicas, né? E o que eu entendo aqui dessa energia é que isso vem de alguma inércia, né? Ou seja, você não está criando o suficiente, você não está manifestando o suficiente. E é um pouco de um paradoxo aqui, né? Porque quanto menos você cria, mais você se afunda nesse lugar e mais dificuldade, mais resistência você tem de conseguir manifestar, de conseguir criar. Então, o que é que eu enxergo aqui, tá? Eu enxergo que um processo, né, de transmutação da energia de vocês já está acontecendo, tá? Eu não vejo como se fosse algo que fosse acontecer no futuro. Eu sinto que vocês estão saindo de algum turbilhão mental, né? Ou de um lugar mental onde vocês se mantinham presos no campo das ideias, sem conseguir nascer no mundo, né? E eu vejo que vocês têm aqui coisas para executar, coisas para colher, coisas para manifestar. E isso precisa ser entendido, né? Que você é uma pessoa muito criativa. Você não pode ficar parado, ou você não pode ficar sem criar, sem produzir arte, sem se expressar, sem escrever, sem falar, sem fazer algo que te permita tirar isso que você tem de dentro de você e colocar para fora, né? Então, eu vejo aqui essa energia nesse primeiro grupo. Então, o que esse grupo aqui precisa saber sobre essa energia, sobre este momento? 6 de espadas, é isso, vocês estão se afastando aqui, né? Organizando os pensamentos de vocês com relação a projetos, ideias, vislumbrando, né, caminhos e momentos, e um novo momento aqui, né? Existe uma ordem mental, tá? Eu vejo vocês se afastando de um turbilhão mental aqui. Pausa pro café. Bom, o que mais que esse grupo aqui precisa saber sobre essa energia? Rainha de espadas. Minha gente, é isso, né? Agora eu não vou me lembrar, tá? Porque eu não sou astróloga, mas eu sei que Júpiter entrou em Leão e aí tinha aí vários planetas em Câncer, né? E tá me vindo uma reflexão aqui sobre esse momento, né, que a gente atravessa coletivamente, que pode fazer muito sentido aqui com você, com a sua energia, que é aprender a lidar com as emoções
de maneira que elas não dominem, né, o seu ímpeto, o seu impulso de fazer, de acontecer, de manifestar. Porque o que eu enxergo aqui? Pessoas que poderiam não estar conseguindo agir na vida, ter motivação para fazer as coisas, né? Ter energia, disposição para viver, sabe? Vontade de viver. Por conta de não ter uma inteligência emocional, um desenvolvimento emocional que te permite estar além das emoções, né? Ou escolher o quanto essas emoções elas influenciam, como trabalhar essas emoções, né? Pessoas que estavam ali sendo dominadas, né, por esse campo emocional, por esse campo psíquico, por motivos diversos, tá? Isso não é uma crítica, isso é uma afirmativa, caso você esteja se conectando com essa energia. Porque a Rainha de Espadas, ela aprende a se blindar, né? Ela tem essa capacidade mental, né, de escolher, filtrar, né, aquilo que entra e aquilo que não entra dentro do campo dela. Então, eu vejo vocês desenvolvendo uma maturidade emocional, vocês desenvolvendo uma capacidade de lidar com o seu campo psíquico e com as suas emoções de maneira que eles não te dominem, né? Que seja você quem escolhe como trabalhar as suas emoções, como elaborar as suas emoções e se coloca num lugar para além delas, né? Então, é sobre entender que muitas vezes, né, pela sua sensibilidade, aqui a gente está falando com um grupo da ametista, da conexão espiritual, então pessoas que têm uma conexão com a espiritualidade muito grande e por isso podem passar aí por processos de cura, por processos de trabalhos energéticos, onde vocês estão em constante contato e conexão com memórias, com gatilhos, com processos geracionais, com processos energéticos do ambiente que vocês se encontram, familiar, enfim, são muitas coisas que vocês trabalham, que vocês depuram emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente dentro da energia de vocês. E existe aqui um ganho de maturidade para conseguir lidar com essas energias de maneiras em que elas não te afetem o tempo inteiro, em que elas não impeçam que vocês façam o que precisam ser feitos, né? Existe um comando aqui, né? A gente tem o Rei de Paus. Existe um comando da sua consciência superior aqui nessa energia, que é como se colocasse um basta em algo aqui, tá? Em algo que tava assim demais, algo que tava tirando o seu equilíbrio, a sua capacidade de materialização, né? Então eu vejo como se vocês estivessem ganhando um poder, uma energia superior, né? Vamos colocar assim, uma consciência superior, uma consciência mais elevada, atualizando aí, né, os seus sistemas de crença, atualizando a sua mentalidade, atualizando a sua autoimagem, para que você não se mantenha mais presa em ciclos aonde o teu emocional, o teu estado emocional e o teu estado psíquico ditavam aquilo que você é capaz ou não de fazer, tá? Então, estou falando com um grupo que tem aí colheitas materiais financeiras, tá? Para serem cumpridas, para serem recebidas. Então, assim, a gente pode estar falando sobre novas oportunidades de caminhos aí chegando para vocês, mas é como se esses caminhos eles pedissem não seja a mesma pessoa que você era antes para você cumprir essa nova ideia, né? Não seja a pessoa que talvez negligencia os próprios projetos ou que
com frequência deixa com que a ansiedade, o estado emocional dite a sua capacidade, aquilo que você merece, aquilo que você é. Porque para você entrar nesse novo lugar, seja esse lugar uma nova oportunidade financeira profissional, seja esse novo lugar, um novo estágio dentro da sua rotina, dentro do seu crescimento, da sua prosperidade, seja esse novo lugar, uma nova conexão, um novo relacionamento, né? Você precisa entender aqui, né, que é o que eu estou sentindo dessa leitura, que você só vai conseguir alcançar esse novo quando você atualizar a sua mentalidade com relação a isso aqui, tá? Existe aqui um autodesenvolvimento que ele precisa ser feito, porque para você assumir um lugar de liderança na sua vida, não basta a oportunidade chegar, você tem que conseguir sustentar isso. E como que você sustenta algo grande na sua vida, mais responsabilidades, mais demandas, se você não tem a capacidade de dominar os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções? Porque, por mais que a gente esteja o tempo inteiro suscetível a energias externas, a energias familiares, a energias geracionais, a energias de pessoas à nossa volta, somos soberanos dentro da nossa própria energia, dentro da nossa própria consciência. Então, a partir do momento que você entende isso, de alguma maneira, nada tem o poder de governar a tua energia. Nada pode ter o poder de governar aquilo que você pode ou não fazer. Nada pode impedir com que você exerça o seu livre-arbítrio e crie esse momento que você deseja viver e tome decisões que te incentivem aqui, que te motivem a estar num novo lugar. Nem as suas emoções, nem o seu estado psíquico tem esse poder de controlar, né, aquilo que você faz ou não dentro da sua vida, tá? Existe um comando maior, que é o comando da sua consciência, que te permite exercer o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher, inclusive, o que você quer pensar, como você quer se sentir, e assim conseguir executar, conseguir manifestar uma realidade que faça mais sentido para você, tá? Então, é isso que eu vejo aqui, tá? Para este primeiro grupo, então vamos de conselho. Eu vou tirar um conselho com essa carta aqui também. Então, conselho aqui, que mais que esse grupo ele precisa saber? O que mais este grupo precisa saber? Bom, gente, eu realmente enxergo aqui pessoas que trazem uma bagagem aí, né? Um histórico de vida que pode não ter sido nada fácil, né? Pode não ter sido nada tranquilo, né? Porque, assim, ninguém é ansioso à toa, né? Ninguém passa por processos escuros na alma, né? A noite escura da alma, ninguém entra em processos depressivos e desce ali, né? Por estágios e camadas densas da própria psique aleatoriamente, né? A gente atravessa processos e portais e situações na nossa vida que fazem com que a gente precise lidar com determinadas sombras, né? Mas o que eu sinto aqui é que é chegado o momento, é chegado o tempo de você entender, né, que você vai estar sempre trabalhando energias, independente de onde você esteja. E você vai continuar tendo uma história de vida, né? Um processo aí dentro da sua energia que pode não ser simples. Isso vai continuar porque tudo se desenvolve dentro de um processo. Mas você tem o poder de não deixar mais com que essas situações, essas memórias te dominem, tá? Esse é o ponto.
é o ponto de entender que você tem um livre-arbítrio e uma consciência superior que te permite escolher qual é o personagem que você quer ser hoje. Qual é esse novo personagem que você deseja criar, né? Então aqui a gente tem a carta da visão, que é, né, justamente um ressignificar esse olhar sobre si mesmo, principalmente sobre a capacidade que você tem de lidar, tá, com as suas emoções, a capacidade que você tem de lidar com os acontecimentos. Eu tô ouvindo uma coisa na minha cabeça que é como se fosse assim, pessoas que constantemente se punem, se cobram muito, assim, né? Então, eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu sou meio descompensado mesmo, minha cabeça não funciona direito, né? É como se você se colocasse numa prisão mental e enxergasse que não existe nada para além disso. Existe uma dificuldade de abrir a sua visão, de abrir aqui o seu entendimento de que você cria novas conexões neurais, você restaura a sua energia sempre que você quiser e você substitui as suas crenças na medida em que você consegue ir trabalhando nisso, né? Então, essa carta aqui do Adornar traz esse lugar do construir uma nova persona, tá? Construir uma nova personalidade, que ela é uma personalidade mais que tem uma imagem mais positiva sobre si mesmo, primeiramente, e que entende, tá? Que não precisa ser o estado mental e emocional. Que aquilo que se é além daquilo que se pensa e aquilo que se sente. Logo, aqui está o seu poder, né? Aqui está o poder de você mudar aquilo que você não gosta, o poder de mudar aquilo que não está fazendo sentido para você, né? A partir do momento que você olha, você fala, bom, eu tenho meu livre-arbítrio, vou exercê-lo, né? Vou transformar, vou trabalhar naquilo que não tá bom o suficiente para mim. Então, é isso, né? Vocês têm uma profundidade dentro da energia de vocês muito grande, não é fácil navegar nessa profundidade, são muitas informações, são muitos conteúdos internos, mentais, emocionais, espirituais que vocês recebem o tempo inteiro. Então, se movimentem, tá? Se movimentem. Trabalhem aqui, né? Essa carta do paladar também fala sobre a sua fala, tá? As suas palavras, elas têm muito poder. Então, tome cuidado com relação ao que você fica repetindo sobre você mesmo, sobre você mesma, né? Do tipo, eu não consigo, eu não sei, não vai dar certo. Eu sinto que você tem um verbo, né? Um poder de comunicação muito grande, só que pode ser que você use muitas vezes esse poder de comunicação para se autodepreciar e talvez se manter preso nesse lugar que você já não quer mais estar. Então, mude o seu pensamento, mude a maneira como você fala sobre você, a maneira como você se enxerga, porque essa mudança de diálogo interno que faz com que você consiga transcender, transpassar as suas próprias limitações, tá? E atualizar o seu sistema, atualizar o seu software, tá? Então, pra gente fechar aqui, o guardião da direção, escolha seu caminho, escolha o seu caminho, escolha como você quer se sentir, escolha o que você quer pensar sobre você, escolha, você tá insatisfeito com alguma coisa, você tá com alguma dificuldade? Não vai vir ninguém te salvar, não vai vir ninguém te ajudar. Existe uma decisão, existe uma escolha aqui que precisa ser feita em se levantar e direcionar a sua energia para o seu objetivo, tá? Tem algo que está nas suas mãos aqui, tá? Tem algum projeto, alguma situação que está nas suas mãos. Só que tem algum ajuste aqui de mentalidade que precisa acontecer para que você consiga de fato alcançar esse lugar, tá bom? Essa carta aqui, deixa eu só clarificar aqui que é esse guardião do fogo.
que é essa carta do Hunter? Gente, é isso. Ó, vocês são desse tamanhão aqui. Vocês são enormes, vocês são gigantes. Vocês têm, assim, muitas coisas para vocês ainda fazerem, construírem, colherem, dinheiro para ganhar, tá? E vocês estão aqui numa prisão mental, tá? Vocês estão numa prisão emocional. Não é carrego, não é encosto, não é... mude a sua mentalidade. Nada tem o poder de... te manter no mesmo lugar a partir do momento em que você decide sair, tá? Então, assim, vocês têm coisas aqui para vocês fazerem, tá? Coisas importantes. Vocês vieram aqui para manifestar, vocês vieram aqui para construir, vocês vieram aqui para criar. Sementes das estrelas aqui, né? Pessoas que têm aí uma energia criativa imensa, vocês são gigantes, tá? Vocês têm muitas coisas para criar, para fazer. E estão condicionados aqui a pensar que não podem. Então, bora acordar, tá? Essa carta aqui, então, né, do Lorde com a carta do Caçador, a gente tem aqui uma energia de... tem autoridade sobre si mesmo, tem autoridade sobre a sua própria vida. Eu sinto aqui, tá? Como se vocês tivessem que exercitar, né? Construir um novo hábito aonde vocês cumprem, né? Com aquilo que vocês decidem fazer de fato. Pode ser que seja importante para vocês aqui, para esse grupo, ter uma rotina muito bem alinhada, ter disciplina, tá? Ter organização, né? Para que você não precise criar, né, no caos aqui. Então, bota a ordem na sua vida, bota a ordem na sua cabeça, bota a ordem nas suas emoções, tá? Porque você tem muita coisa para fazer e não tem nada que pode te impedir, tá? Não tem nada que pode te parar. Não existe nada que pode parar a luz, que pode parar a sua expansão, que pode parar a sua evolução. Então, para de ficar repetindo padrões de pensamentos. Até eu sinto uma coisa aqui de gente que coloca na espiritualidade a responsabilidade pelas coisas não darem certo. Então, não tá dando certo as coisas na minha vida porque estou recebendo uma demanda, estou recebendo uma energia, porque tal coisa, tal... Acabou. Se em algum momento existiu algum tipo de interferência na sua energia, esse momento ele não existe mais. Porque a interferência, ela só alcança quem não entendeu ainda o poder que tem. É óbvio que a gente se conecta e que as coisas nos afetam. Somos seres sociais, somos seres coletivos. Mas a questão é que existe uma escolha dentro de tudo isso. E esse poder é seu, tá? Então, faça escolhas, levante, acorde, tá? Essa é a mensagem para você. Não acredite nos seus pensamentos e nas suas emoções. Estão te enganando aqui para que você não crie esse novo momento. E tem um momento aqui muito poderoso que ele precisa acontecer, tá? Então, vamos, bora agilizar isso aí. Então, essa foi a mensagem aqui para o primeiro grupo. Vamos então para a segunda energia. Vamos para a segunda energia aqui para o segundo grupo. Pausa para o café. Bom, então, pedra água marinha. Para quem se conectou aqui com o segundo grupo, com a segunda energia, vamos lá ver o que as cartas têm para te dizer. Então, começando aqui, né, como está a energia das pessoas que se conectaram aqui com essa segunda opção. Como está a energia das pessoas que se conectaram aqui com esta segunda opção. Qual é a jornada de vida que essas pessoas estão atravessando? Tá.
Eu sinto aqui, tá, para começo de conversa, um grupo que talvez esteja tentando se encaixar, tentando se adaptar em alguma situação, e a tua energia tá falando assim: desapega, desapega, vai colocar a sua energia, ancorar a sua energia aonde você cabe. Talvez você esteja tentando segurar uma situação ou resolver uma situação, achando, acreditando que você deve estar ali. Mas parece aqui, tá, que é como se tivesse uma luta, né, dentro do seu campo, onde você está lutando para preservar algo que não é exatamente o seu caminho, onde você cabe. Então, por exemplo, eu tô me matando aqui para sustentar um trabalho que eu já não aguento mais. Eu tô me esforçando para tentar estar em um lugar, em um grupo de pessoas, em uma situação, fazer alguma coisa dar certo, só que algo dentro de mim aqui tá falando: "Não é por aí, isso aqui já não me serve mais". Então, a sensação que eu tenho, tá, é que vocês estão num momento de encerramento de alguns ciclos, talvez com um pouco de dificuldade de conseguir se desprender de alguma coisa, de alguma energia, né. Então aqui a gente tem a carta da morte, né, junto do 4 de ouros. Então, existe um apego, né, aqui a ser trabalhado dentro desse processo de transmutação, dentro desse processo de renovação da sua energia. A gente pode estar falando sobre algum capítulo aí que precisa se encerrar, seja um capítulo profissional, seja relações de amizade, parcerias, eh, coisas aqui que não estão funcionando. Só que aí que tá, né? Como a gente tem aqui muitas cartas de apego, né, e cartas de julgamento, eu tenho essa sensação aqui que é como se talvez você quisesse sentir que você resolveu algo, ou que você deu a palavra final, ou que você fez tudo o que precisava ser feito é, antes de você decidir sair. Mas aqui, 10 de copas à força. Ele tá me dizendo, né, que o caminho é outro, que o caminho é ter aqui a gente tem a carta da coragem, né, com a carta da harmonia. O caminho é soltar, o caminho é liberar essa energia, né, entender que a coragem, às vezes, não é só sobre lutar para tentar conquistar algo, às vezes é sobre desistir, né, e é sobre desapegar. Tá. Então, o que que esse grupo aqui, ele precisa saber sobre essa energia aqui de finalização de ciclo, de renovação? O que que esse grupo aqui precisa saber? Que este grupo precisa saber? Bom, aqui a gente tem um 7 de ouros, a carta do mago e a imperatriz. O que que eu tô entendendo aqui, tá, gente, da energia de vocês, que é como se vocês fossem pessoas que tivessem um pouco de dificuldade de aceitar o tamanho que vocês são. O tamanho no sentido do valor que vocês têm, da capacidade que vocês têm, né? Eu tenho essa sensação que vocês estão se diminuindo em algum ponto dentro da vida, dentro da energia de vocês, para tentar caber, para tentar entrar em situações que vocês já não cabem mais. Então, assim, se você está esperando uma mudança considerável na sua vida, se você está esperando uma oportunidade aparecer, se você está esperando alguma coisa se transformar dentro do seu campo de vida, ele me indica aqui que essa transformação ela só vai acontecer a partir do momento que você entender qual é o seu valor. A partir do momento que você entender que você não precisa mais se submeter a situações que não te trazem aquilo que é justo para você, aquilo que é bom para você, aquilo que é coerente para você, né? Então, a sensação que eu tenho aqui são pessoas que podem trazer um histórico, tá? De vida
de baixa autoestima, né? Talvez você não tenha construído uma imagem sobre si mesma tão forte a ponto de compreender, né, situações abusivas, situações aonde talvez não seja uma coisa tóxica, mas aonde você não recebe aquilo que você merece de fato, tá? Então eu tô sentindo aqui a energia de um grupo de pessoas que está apagado, tá? Vocês estão apagados, vocês estão dentro de algum contexto de vida que limita vocês aqui de conseguir ou gerar uma transformação, né? Ou construir algo aqui materialmente. Não sei aqui se pode ser para uma parcela das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Pode ser que você esteja num grupo de pessoas que não te favorece, tá? Então adapte aí ao seu contexto. Pode ser, né, se não for uma questão de grupo, que você tá num local de trabalho que não te beneficia, tá? Não é um lugar que você gosta de estar, não é um lugar que você se sente seguro, não é um lugar onde você tá se sentindo bem. Ou para outro grupo de pessoas, se não for algo ligado, né, a esse grupo de pessoas ou ao trabalho, pode ser que você esteja se colocando em situações que te depreciam, né, de alguma forma, que você não recebe aquilo que de fato você merece, aquilo que você precisa. Então, o que mais aqui que esse grupo precisa saber? A sacerdotisa, o 4 de espadas, o 9 de espadas. Gente, vocês estão aqui com o campo muito aberto para coisas que não são adequadas, tá? Assim, eu sinto aqui uma vulnerabilidade, né, dentro do campo de energia de vocês, por estar tentando preservar algo, tá? Manter algo. E aqui o que ele me mostra, né? A sacerdotisa. O caminho é escolher estar só. Gente, enquanto a gente não assimilar aqui, tá? Que é muito melhor estar sozinho, é muito melhor estar na própria companhia ou não ter do que ter ou estar na companhia daqueles que não estão trabalhando para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso bem viver, né? E vamos sair desse papo de eu tenho que passar por essa situação, eu tenho que passar por esse processo porque eu estou me curando, né? Não, você não precisa conviver com pessoas que você não gosta, não, você não precisa passar dos seus limites para curar alguma coisa, né? A cura, ela se dá a partir do momento que você entende que aquilo já não está sendo bom para você e transforma, porque a cura é sobreviver novas realidades, a cura é sobreviver novos contextos, não é sobreviver resolvendo coisas, achando que você está resolvendo problemas por estar conseguindo enfrentar situações que te degradam, que te limitam, tá? Então, assim, o papo aqui é esse, tá? O papo você merece mais. Você está se colocando de alguma maneira em algum cenário aqui que te limita, que limita a sua energia. Isso tá trazendo coisas péssimas, tá? Para sua vida. O 9 de espadas são perturbações psíquicas, ansiedade, peso emocional, confusão mental, tá? Então, assim, eu sinto aqui dentro desse grupo de energia de pessoas que vocês precisam ter uma clareza muito grande sobre o que está acontecendo dentro da sua energia, dentro de alguma situação, tá? E principalmente entender que não, você não precisa aceitar para curar. Não, você não precisa aceitar para que um dia, talvez, né, pelo tanto que você sofre, alguma coisa boa aconteça, né?
você precisa compreender que esse poder de estar aonde você acha que você merece e de receber o valor que você acha que você merece é uma questão, não é de aguentar, não é de aturar, é de conhecer os seus limites, é de conhecer os seus valores, aquilo que você gosta, como você gosta de ser tratada, como você gosta de trabalhar, como você gosta de estar dentro das situações, tá? Então, assim, existe uma. A palavra que tá me vindo é uma compreensão brutal, tá? Porque eu sinto que vocês precisam acordar aqui, esse grupo, despertar, para esse entendimento de que vocês não estão presos a nada e vocês não precisam passar por processo nenhum, vocês não precisam aguentar nada. Vocês não precisam aturar pessoas, aturar situações, passar por cima de si mesmo em nome de algum tipo de possível cura. Desculpa, eu precisei interromper o vídeo, então, o que eu estava falando, né, que eu sinto que tanto aqui quanto na energia anterior existe um campo de energia que é um pensamento que eu sinto que vem da espiritualidade sobre eu tenho que passar por determinada situação, eu tenho que passar por determinado processo. E o que eu estou sentindo aqui é a espiritualidade afirmando que você não tem que nada, você não deve nada, você passa pelas situações e pelos contextos e pelas experiências da sua vida na medida da sua crença, na medida em que você acredita que merece passar por determinada coisa, por determinada situação, tá? Então, você não está passando, atravessando uma situação difícil na sua energia porque você tem que, mas porque existe algum pensamento que você tem sobre você, algum pensamento de baixa autoestima, de desvalorização, que fazem com que você pense que precisa passar por determinada situação, mas não precisa, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui prefira estar sozinha do que certa, prefira estar feliz e emocionalmente disponível para situações que de fato te trazem o seu valor, te mostram o seu valor, do que estar em contextos de situações que te depreciam, tá? Para algumas pessoas aqui, posso estar falando com o recorte desse grupo, eu sinto que existe muito forte de você um senso de justiça. Talvez você esteja querendo provar algo nesse local, talvez você esteja querendo provar seu ponto, mostrar que você está certa, resolver algo, para provar algo, mas muitas vezes, né, querer estar certo ou ter razão não significa receber justiça dentro da sua vida, tá? Porque não é humilhação sair de situações que estão depreciando a sua imagem. Humilhação é permanecer em contextos ou escolher colocar seu foco, sua energia, sua atenção para aquilo que você não quer, tá? Então, existe aqui esse conselho, tá? Para um certo grupo de pessoas que pode estar se conectando com essa energia de não querer estar certo, querer estar em paz, tá bom? Então, eu vejo vocês aqui desse grupo ampliando a capacidade que vocês têm de se amar, de se aceitar, de entender que vocês merecem o melhor aqui, tá? Pessoas que estão aqui numa cura profunda com relação à autoestima e ganhando sabedoria para saber quais são as batalhas que valem a pena de serem enfrentadas e quais são as batalhas que já estão perdidas muito mesmo antes de começar, tá? Porque existem coisas que não valem a pena, a sua energia, ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, que colocar ela em situações de pessoas que talvez não queiram resolver, de cenários de pessoas que não podem mudar nesse momento, não querem mudar nesse momento, ou situações que não têm essa abertura, é desperdiçar a sua energia, que é tão preciosa, que é tão valiosa, em algo que não vai te trazer resultado. Então, existe aqui, tá? Que é o que eu sinto, uma energia desse grupo de autovalorização, tá? É um acorde
desperte para o seu poder, né? Desperte aqui, acorde para esse entendimento, né, do seu merecimento, do que você merece de fato, do que você, onde você quer estar de fato, e pense, será que eu tô realmente no contexto, na situação que eu preciso estar, ou será que eu não tô me forçando a caber? E na verdade a minha energia é muito maior que isso, tá? Então eu vejo aqui pessoas que estão neste caminho, né, de desenvolvimento do amor próprio. As pessoas que trilham essa jornada com mais intensidade, né, são pessoas que carregam bagagens muito difíceis, né, históricos onde elas não foram vistas, onde elas não foram amadas apropriadamente, elas não receberam a devida atenção, elas não receberam o devido valor sobre aquilo que elas eram. Então, agora, né, no momento adulto, tem que lidar com isso e adaptar a própria mentalidade para que consiga se enxergar de uma maneira diferente daquilo que recebeu anteriormente, né? Então, eu vejo essa reprogramação aqui acontecendo sobre como você se enxerga e o que você acredita que você merece, tá? Então, essa é a mensagem aqui para esse segundo grupo. Vou tirar aqui uma carta final. É isso, uma carta basta. Toque, essa é a carta dos limites, né? Essa carta fala sobre a nossa pele, né? A nossa pele, ela é aquilo que divide o externo do interno. Então existe algo aqui sobre colocar limites do que entra na sua energia e do que sai, né? Da onde você deposita a sua energia, da onde você deposita as suas ideias, em quem você confia, em quem você acredita, no que você está apostando, né? Será que de fato são coisas que, pessoas, situações que estão alinhadas com quem você é? Ou será que você não está tentando provar um ponto aqui, seja justificar essa questão mental, né, essa fala mental, essa crença de eu tenho que passar por isso, ou seja, de fato, né, para outro grupo de pessoas querer resolver, achar que você precisa provar algo dentro desse local. Vá pensando sobre isso. Pode ser que a mudança aqui para esse grupo não seja tão instantânea, tá? Pode ser que essa mudança de trabalho, mudança de projeto, mudança de ciclo social seja algo gradual, mas vá compreendendo os seus limites, tá? E a sua capacidade de decidir por coisas melhores para você mesmo, tá? Então, essa é a mensagem aqui para este grupo. Se amem, se respeitem, vocês merecem mais, tá? Essa é a mensagem. Então, vamos lá para o terceiro grupo. Já vou lá, quarto grupo. Vamos lá para o terceiro grupo. Terceiro grupo, pedra obsidiana. Então, vamos ver aqui, né? Qual que é a energia das pessoas que se conectaram aqui com esse grupo. Cadê o isqueiro aqui? Apagou o incenso. Então tá bom, então vamos sem incenso. Porque é isso, né? A gente vai se adaptando ao momento, ao contexto, e às vezes vai faltar coisas, às vezes as coisas não vão sair do jeito que você tinha planejado, mas o foco é continuar, é fazer com aquilo que se tem, com aquilo que se tem disponível. Então, já temos uma mensagem para este primeiro grupo, mas vamos entender qual é. Ah lá, apareceu. Fui pegar as cartas, tava embaixo das cartas. A aceitação faz magias acontecerem, né? Desapego, coloca a gente, né, num fluxo de abundância muito maior do que quando a gente tenta controlar, né? Então, vamos lá. Tô falando com pessoas que têm aqui, né, um poder de magnetizar situações, de criar a própria realidade, né? De uma sensibilidade muito grande aqui, né? E podem estar gerando aí o caos ou a ordem, né? A depender de como está o seu estado. Então, qual que é a jornada de vida aqui desses doidinhos? Perdão, gente.
Eu sinto aqui uma energia muito, como se vocês fossem, assim, muito fora da caixinha mesmo, tá? Pessoas que são fora da caixinha. Doidinhos é só um apelido carinhoso, tá? Pessoas visionárias aqui, tá? Vocês são visionários, vocês são... Tô falando aqui com grandes empreendedores, empresários, empresárias, donas aqui, ou donos, ou futuros donos e donas, né, de grandes empreendimentos, tá? A tua loucura, a tua criatividade, ela é muito grande, né? Então, a sensação que eu tenho aqui, tá? É como se você estivesse passando por um processo de ordenamento mental para que você consiga ser uma pessoa mais firme, né, dentro das responsabilidades e das escolhas daquilo que você deseja construir na sua vida, tá? Eu sinto aqui, né, a energia de pessoas que talvez tiveram passados muito louquinhos, né? Que a gente tem, eu falei, né? Tava falando do doidinho, sai a carta do louco, né? Então, assim, como foi aí, né? A adolescência de vocês, né? Ou o passado de vocês aí, né? Eu sinto que são pessoas aqui, posso estar me conectando com pessoas que foram muito aventureiras, que de alguma forma, né? Passaram muito tempo da vida utilizando essa energia criativa, talvez de maneira mais dispersa, né? Seja para conhecer lugares, seja para experienciar coisas diversas, seja para ter experiências aí, né, de lazer, de expansão da consciência. Pode ser que tenham andado aí por caminhos de vícios também. Mas eu tenho essa sensação aqui majoritariamente, tá? De pessoas que têm uma energia criativa muito grande, talvez desde muito cedo, sabem, sentem que tem grandes coisas para realizar, para materializar, mas tem um fator aqui que é o fator tempo, né? Então, me parece, tá? Que é o que eu tô sentindo aqui da energia de vocês, que essa grande capacidade criativa, vamos botar assim esse nome, né? Ou essa loucura que vocês carregam, essa genialidade que vocês carregam, ela está neste momento passando por um processo de amadurecimento, tá? Então aqui a gente tem, né, a carta do imperador, que nesse tarô aqui é o rebelde. Eu sinto que vocês estão aprendendo a canalizar a energia criativa de vocês, tá? Talvez vocês, pessoas que são muito criativas, né, tendem a precisar sentir essa necessidade de canalizar a energia criativa o tempo inteiro. Então, por isso que são pessoas que têm também tendências, né, a irem para consumo aí de substâncias para, de alguma forma, espairecer, né, dessa energia, para trabalhar toda esse caos, né, psicológico e emocional que a sensibilidade nos proporciona, né? Então, pessoas que têm essa energia criativa têm essa tendência, e tem a tendência, né, quando não estão ainda maduras, né, de dissipar, né, e fazer um monte de coisa, e que pensar em vários projetos, ter várias ideias, e enfim. E talvez uma certa dificuldade, né, de manter, de levar para frente, de construir coisas de longo prazo, de ter estabilidade, né? Então, o que eu sinto, tá? É que vocês são pessoas que estão nesse caminho, nessa jornada de conseguir canalizar essa energia criativa toda maluca que vocês têm para algum projeto de trabalho, tá? O imperador, o mago, 3 de ouros. Vocês estão fazendo aqui uma alquimia interna, existe um amadurecimento para que algo se desenvolva dentro da sua energia, tá? Então, assim, estou me conectando aqui com um grupo de pessoas que
precisa entrar numa nova fase de menos dispersão, de mais disciplina, de mais foco, de mais entendimento de que toda esse excesso, talvez, né, de magia, de magnetismo, de capacidade de materialização, de capacidade de pensar, de processar as coisas, de sentir as coisas que você tem, isso tá com você para ser desenvolvido, né? Isso não é um problema, não é um defeito, né? Você é uma pessoa que pensa demais, que sente demais, que tem muita necessidade de criar, tá? Isso é um potencial, né? Que por muitas vezes na sua energia pode ter sido dissipado ou usado com coisas aí, né, lé com cré, mas que te fez ganhar experiência, bagagem de vida, né? Para que agora, nesse momento, você consiga usar esse potencial criativo que você tem para construir algo na sua vida, tá? Então, eu estou me conectando com um grupo de pessoas que está num caminho de construção de um patrimônio, no caminho de construção de alguma ideia. Se você já é uma pessoa mais velha assim, mais de 50, mais de 60, eu posso estar falando aqui sobre você conseguindo canalizar, agora é um grupo de pessoas específico, tá? Você conseguindo canalizar um projeto, né, ou execução de algo aqui, que não é só sobre construir um patrimônio, mas é sobre fazer e levar adiante algo que você acredita, tá? Pode ser que você já tenha aí uma construção, né, de vida, mas agora você tem essa oportunidade de fazer algo que de fato, construir, né, algo, realmente dar uma estrutura, dar um formato para algo que talvez você achasse que era só um sonho, só um delírio, só uma coisa que não queria acontecer, tá? Então eu vejo que são pessoas aqui, independente da idade, tá? Que estão nesse caminho de entender, né, de sair desse campo das ideias, né, dessa difusão aqui, né, que eu já comecei aqui perdendo as coisas, achando, e, enfim, uma energia meio caótica, para construção de algo duradouro, de algo sólido, de alguma estrutura dentro da sua vida, dentro da sua energia, tá? Então, o que esse segundo grupo precisa saber aqui sobre esse campo energético? O que esse segundo grupo aqui precisa saber sobre este campo energético? Uau! São pessoas aqui que têm forte no mapa signos de fogo, seja Sol, Ascendente, Vênus, Mercúrio, Júpiter. Eu sinto aqui, né? Então, ó, a gente tem aqui o Cavaleiro de Paus, o 6 de Paus e o Imperador. Gente, é hora de usar toda essa energia criativa e louca que você tem para construir alguma coisa aqui na sua vida, tá? Tem um chamado aqui, você tá recebendo um chamado para dar um passo maior. Você não precisa viver de momentos, de situações, de oportunidades. Você tá ganhando aqui mentalidade de longo prazo, né? Existe aqui dentro da sua energia uma visão que se abre nesse momento, um amadurecimento, uma sabedoria que você ganha para um entendimento de que você pode conquistar um lugar na sua vida, ou um projeto, né, uma estrutura de vida que ela é real, ela é concreta, ela é sólida. Eu sinto que eu tô falando aqui com um grupo de pessoas que pode ter, talvez, perdido muito tempo em distrações, em dispersões, e agora tá, não, isso aqui é sério, isso aqui é sério, eu vou levar isso a sério, eu vou fazer isso acontecer, isso aqui vai dar certo, tá? Então, assim, vocês estão inaugurando aqui um novo capítulo da existência de vocês, né? Vocês estão deixando para trás, para alguns, a adolescência, né? Para outros, a imaturidade,
Para outros ainda, que já deixaram a adolescência e a maturidade para trás, vocês estão deixando para trás a incapacidade de acreditar, né, naquilo que vocês podem fazer na vida de vocês, tá? Eu sinto que eu tô falando 3 grupos aqui, dentro dessa mesma energia. Então, é chegado o tempo de você se tornar um executor, um manifestador, tá? Existe muito poder nas suas mãos. Você tem uma força criativa muito grande. O problema aqui é a dispersão, tá? O seu problema aqui é a dispersão. Quem tem muita energia criativa, né, é complicado. Então, assim, pode ser que você tenha pouca terra no seu mapa astral também, né? Ou tenha muito fogo, muito ar, enfim. Eu sinto aqui um grupo de pessoas que tem muita capacidade criativa, talvez pouca de foco, execução, pensamento de longo prazo. Então, é chegado o tempo de você construir algo, começar algo, tá? Que vai dar bom aqui, vai dar muito bom na sua vida, na sua energia. Algum patrimônio, alguma oportunidade sólida aqui. Gente, o que vocês estão fazendo aí, hein? Me conta. Nossa senhora, o que é isso? Que energia é essa, gente? Ó, se você não tá nessa energia, eu não sei, esse vídeo aqui não é pra você. Se você não tá com essa mentalidade aqui de prosperidade na sua vida nesse momento, é melhor você deitar e dormir, tá? Porque, assim, aqui a gente tem o 9 de ouros, o As de copas e o 10 de ouros. Eu tô falando com pessoas que são visionárias, que estão pensando em enriquecer, tá? Estão pensando em construir patrimônio, estão pensando em construir projetos grandes, projetos internacionais, projetos que vão para muito além das suas limitações mentais, tá? Você tá aqui pensando grande, tá? Tô falando com pessoas que é óbvio que ninguém chega num ponto de perfeição, né, com relação a nada, mas são pessoas que minimamente aqui têm uma autoconfiança, uma autoestima, sabem quem são, acreditam no próprio poder. Se você ainda não tá nesse lugar de se apropriar dessa autoestima, desse poder pessoal, você tá no caminho, tá? Você já entendeu que sem isso você não vai para lugar nenhum. Porque eu não tô falando aqui com pessoas que estão perdidas, não, tá? Que não sabem o que estão fazendo da vida. Não, eu tô falando com pessoas aqui que têm projetos, que têm ideias e que precisa executar isso, tá? E precisa colocar isso em prática, iniciar esse projeto aqui, porque é um projeto muito promissor. Eu vejo que vocês são pessoas que vocês vão ajudar muitas pessoas que estão ao seu redor. Posso estar falando de algum trabalho que de fato seja social, posso estar falando de algum trabalho que vá gerar emprego para outras pessoas, né? Construir aí algum tipo de projeto de vida onde você coloque outras pessoas aí, né, para trabalhar de alguma maneira. Isso beneficie, né, a rede que você vai estar construindo ou a comunidade que você vai estar inserido. Ou também pessoas aqui que podem enriquecer, ganhar muito dinheiro e com isso poder ajudar alguém da família ou construir aqui uma família mais próspera, né? Seja uma casa mais abençoada, mais, né, no sentido financeiro, seja poder ter melhores condições de vida, né, para você, para os seus filhos, para as pessoas que você mora, ou para sua família mesmo, né? Me parece que aqui eu estou falando com reis, com rainhas, com pessoas que vêm para construir um império. E olha que interessante, né? Pode ser que você, por muito tempo na sua vida, tenha. A sensação que eu tenho aqui é essa, né? Como se você fosse uma pessoa que não tivesse ligado para isso, sabe? Assim, tipo, eu não quero dinheiro, ou eu quero, eu prefiro ter experiências, eu prefiro
viver e me divertir e aproveitar, né? E parece que tem um senso aqui de urgência, de responsabilidade, te botando no chão e te falando assim: tudo bem, você pode ter experiências, mas a partir de agora a gente tá aqui para construir, tá? A partir de agora a gente tá aqui para se levantar, para erguer impérios aqui, tá? Para ajudar a si mesmo, a sua casa, a sua família e a todos aqueles que estão ao seu redor, tá? Então, você tá pronto aqui, você tá pronta. Você não tá se sentindo pronta, vai limpar essa casa, vai desatolar essa energia acumulada em você, porque você tá assim, tá? Então, assim, muitas vezes, né, a gente não consegue sentir essa energia, não é porque a gente não tá pronto ainda, é porque às vezes a gente tá sujo. Então, limpa a sua energia, né, pra você poder sentir isso que eu tô falando. Porque é isso, né? Aqui são pessoas que estão prontas. Você tá pronto, você tá pronta. Conselho aqui para esse grupo, um conselho aqui para este grupo. Olha só que interessante, aqui a gente tem o Guardião da Terra e a Carta das Montanhas, né? Um aterramento. Energeticamente, tá? Vocês estão passando por um aterramento, vocês estão virando pessoas mais materialistas, né? Se talvez vocês... É engraçado que no primeiro grupo e no segundo eu senti uma energia muito de pessoas muito sensíveis, muito espirituais. Não sinto que não é o caso de vocês, tá? Mas eu sinto que vocês estão entrando numa fase, até mesmo dentro da espiritualidade, onde vocês vão estar mais materialistas. Tipo assim, beleza, eu acredito nas coisas, eu tenho fé, mas eu acredito muito mais no meu poder de materialização, de trabalho, de execução, de transformação que o dinheiro tem, né? Também de gerar na minha vida, de gerar na minha energia. Tá? Então pode ser que sejam pessoas que estão aqui se aterrando, né? Ou seja, cuidando mais do corpo, da aparência, do trabalho, da casa, da rotina. Então, assim, vocês aqui desse grupo, tá? São pessoas que vêm para trazer uma cura da sua linhagem familiar, tá? Com relação à prosperidade, energia da prosperidade. Eu posso estar falando de pessoas que vêm para erguer a própria estrutura, para chegar, alcançar lugares que a tua família não chegou, que a tua família ela não alcançou, né? Eu sinto algo aqui sobre subir o nível, tá? Material mesmo, de possibilidade de construção aqui de projetos, né? E caso sua família tenha dinheiro, caso você tenha vindo de um lugar onde não te faltou recursos, ainda assim a frase é a mesma. Você vai chegar em lugares que sua família não chegou. Seja prosperando em algo que está muito afinado com aquilo que você gosta, com aquilo que você é, porque tem muita gente que ganha dinheiro e não sabe usufruir, não sabe se beneficiar disso, porque vive uma vida que não pertence, tá? E eu sinto que esse grupo aqui tá construindo uma vida com pertencimento, uma prosperidade com pertencimento, uma prosperidade com verdade, né? E isso é algo que não no mundo que a gente vive, né? Não é tão simples, tão fácil de se ver. Até porque também muitas pessoas que acreditam em algo que não é tão comum, né? Artistas, pessoas muito criativas, pessoas muito inovadoras, muitas vezes têm essa dificuldade, né? De conseguir criar uma estrutura concreta, né? De um trabalho ali com relação àquela energia. Muitas vezes, né, por ter que ser pioneiro em algo que ainda não existe, a gente tá aqui ainda, nesse século que a gente vive, criando e construindo muitas coisas que não existiam antes, né? Então, sim, existem pessoas, que talvez seja o seu caso, que são líderes. São pessoas que estão aqui para abrir caminhos, né? São pessoas que estão aqui para construir, para acreditar tão profundamente em si mesmo e nas próprias ideias, que vão levantar impérios aqui e talvez abrir caminhos para outras pessoas passarem, ou talvez abrir caminhos
para as pessoas que estão ao seu redor, né, serem beneficiadas aqui, tá? Então, você tem uma energia muito grande aqui, você já passou muito processo de cura, de sofrimento. Eu não sinto que eu tô me conectando com pessoas que estão passando por processos desesperadores aqui, né, dentro da própria energia, sem ter nenhum tipo de controle ou noção sobre o que se quer. Se você tá passando por uma energia mais difícil, mais travada e não consegue se conectar ainda com esse campo, dê uma olhadinha nas outras opções do vídeo, tá? Porque aqui eu estou falando com pessoas que já sabem o que é, já estão prontas, já se sentem prontas para algo, tá? Então, aqui, na verdade, assim, eu sinto mais que ele tá querendo te trazer essa consciência, tá? Sobre quem você é e sobre o poder que você tem, pra você acreditar nisso, tá bom? Não vejo grandes travas aqui, né? Mais um reforço. Reforce pensamentos positivos sobre você, reforce a capacidade que você tem de acreditar nas suas ideias, e vá. Aqui tem uma questão, tá? Que é essa carta do olfato junto com o instinto animal. Eu tenho uma sensação aqui de que você precisa aprender a confiar no seu instinto. Sabe aquela coisa de, tipo, parar de se justificar mentalmente? Tipo, por que eu vou fazer isso? Eu tô sentindo que eu tenho que fazer assim. Eu tô sentindo que eu devo começar por aqui, que eu devo chamar tal pessoa, que eu devo fazer tal movimento. Aquilo que você desenvolveu em épocas passadas sobre a sua intuição, a sua capacidade, a sua sensibilidade, ela vai te servir nesse momento como uma visão sobre como começar, porque nem tudo a gente consegue planejar e estruturar no papel. Tem coisas que a gente precisa deixar a nossa intuição nos guiar para a gente saber qual que é o melhor caminho. Então, deixe a sua intuição te guiar. Faça o que você sente que tem que fazer. Gente, vocês têm noção quão poderoso é isso? Porque, assim, a gente perde a capacidade de acreditar na gente mesmo, né? De confiar nas ideias que surgem na nossa mente. Então, assim, só de acreditar que algo é possível e se colocar para criar, independente de saber como ou de ter tudo pronto, você já está inaugurando um caminho, tá? Então, eu vejo aqui pessoas chegando, sinais aqui de que você está no caminho certo, né? Podem ser pessoas que chegam aí para te apoiar, para ajudar nas suas ideias. Pode ser que você receba alguma validação social também, né? Do tipo, pessoas que chegam e falam, não, é isso, é isso mesmo, isso aqui me ajudou, isso aqui, né, faz sentido. Então, você vai receber confirmações que você está no caminho certo. E é isso, eu sinto que você tá passando de nível aqui, tá? Você é uma pessoa que tá pronta para sair de uma escassez, para parar de contar moeda, para parar de se dispersar, para parar de não acreditar naquilo que você está desenvolvendo, e construir algo consistente, algo que vai te trazer uma segurança para a tua vida aqui, tá? Então, acredite em você, confie nas suas capacidades, confie. É isso, tem nem que falar, gente, ó, não tem que falar. Abelha, que verão, é prosperidade, entendeu? É dinheiro, é império, aqui vocês estão construindo algo muito poderoso. O que me vem é só isso, não duvide. Não duvide da sua intuição, não duvide das suas ideias, não duvide dos seus projetos, porque tem ouro aí, tá? As suas ideias, elas são geniais. Você veio aqui para criar, para abrir caminhos que não foram abertos, para criar coisas que ainda não foram feitas. Então, você vai ter que acreditar em você, porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar numa ideia que não existe, né? Então, você é um criador, você é um manifestador, tá? E tudo que existe na vida aqui foi porque um dia alguém acreditou na própria ideia, né? E apesar de às vezes a gente olhar para o tempo que a gente vive e pensar, nossa, já tem tudo, já tá tudo aí. Não,
Nós, enquanto humanidade, só estamos ainda aprendendo como existir. Então, tem muitas profissões que ainda vão surgir, ainda existem muitos caminhos que não foram percorridos, que vão ser abertos. E eu sinto aqui que você tem alguma chave na mão. Então, use com sabedoria. Use a sua experiência, a sua bagagem de vida ao seu favor, tá? Então, essa é a mensagem aqui para esse terceiro grupo. Se fez sentido a mensagem, o vídeo para você, deixe um comentário, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Em breve teremos mais vídeos por aqui, tá bom? Então é isso, um beijo e até mais.